Questão 31 da prova de 2015-1 da USS. No exame de curva glicêmica, o paciente é submetido a uma hiperglicemia induzida pela ingestão de grande quantidade de glicose. Ao longo de um determinado período de tempo, são retiradas amostras de seu sangue para medida da variação da taxa de glicose. Em pessoas com diabetes, o retorno da glicose aos níveis iniciais é mais demorado do que em pessoas não diabéticas. A demora da redução dos níveis glicêmicos em diabéticos deve-se devido à deficiência do seguinte hormônio. Ele coloca aí pra gente leptina, insulina, glucagon e adrenalina. A leptina é um hormônio produzido por células adiposas, age diretamente no hipotálamo no controle da fome, né? A leptina, aí, nesse caso, ela vai trazer a sensação de saciedade. Ela age de forma antagônica à grelina, né? Que aí, nesse caso, é um hormônio que também age no hipotálamo, trazendo a sensação de fome. A grelina, diferente da leptina, além de fazer a função, né, oposta, a grelina é produzida pelo estômago. Letra B, insulina, ou seja, a leptina não tem a ver com a regulação do índice glicêmico, né? Tem regulação da fome, mas índice glicêmico ela não vai atuar diretamente ali. Letra B, insulina. Aí, nesse caso, a insulina, junto com o glucagon, que a letra C traz pra gente com a opção, vão ser hormônios que atuam de forma antagônica no controle da glicemia. Tanto a insulina quanto o glucagon são produzidos pelo pâncreas, sendo que a insulina é responsável pela captação de glicose para os tecidos. Então, na verdade, durante esse exame, o que se faz é a análise, né, do índice glicêmico, e isso acaba sendo em decorrência da atividade da insulina, porque se você toma uma solução de glicose e você produz normalmente a insulina, a tendência é de que nesses intervalos em que a glicemia vai sendo analisada, ela tenha uma queda, que é o que normalmente aconteceria. Em pessoas diabéticas, a gente não vai observar essa queda acontecendo de uma forma normal. A gente tem aí, coloca para a gente, inclusive, que o retorno às condições iniciais é mais demorado do que em pessoas que não são diabéticas. Isso se deve à deficiência na produção de insulina. Aí, nesse caso, a gente está falando de uma pessoa que tem diabetes mellitus, né, que tem a ver, aí, nesse caso, com essa regulação do índice glicêmico. A gente tem dois tipos de diabetes mellitus. A tipo 1, que é gerada, né, que é causada pela deficiência na produção de insulina, e a tipo 2, que é causada pela deficiência dos receptores para esse hormônio. Aqui, como ele está perguntando para a gente, né, qual seria a deficiência em qual hormônio, ele já assume que seria diabetes tipo 1, né? A questão nem seria perguntando sobre isso. Mas aí, nesse caso, a insulina teria uma deficiência na produção desse hormônio, o que acabaria, nesse caso, causando essa alteração nos exames laboratoriais da pessoa. O glucagon ele é um hormônio hiperglicemiante, né? O hormônio que vai ser, nesse caso, produzido atuando em quadros de jejum, que aí, nesse caso, seria quando você passa muito tempo sem se alimentar e você tem aí, nesse caso, uma deficiência de substâncias que são utilizadas para geração de energia dentro da célula. Nesse caso da pessoa com diabetes, né, pode até ter uma disfunção na produção do glucagon, na tentativa de mobilizar reservas energéticas, gerando substâncias que possam ser usadas para geração de energia nas células. Mas como ele pergunta para a gente a demora na redução dos níveis glicêmicos, a demora da redução desses níveis glicêmicos se deve diretamente à deficiência na produção de insulina por essas pessoas diabéticas. A letra D fala em adrenalina. A adrenalina, ela age com um efeito semelhante ao glucagon. Adrenalina, cortisol agem de forma semelhante ao glucagon, mobilizando reservas energéticas. Em locais como, por exemplo, células musculares, onde o glucagon não tem receptores, a adrenalina age estimulando aí, nesse caso, a mobilização de reservas energéticas. O cortisol também pode fazer isso, né? Promovendo, por exemplo, glicogenólise muscular. Tranquilo? A letra B de bola, então, seria aí a opção correta dessa questão.